Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Professor Joia. Hoje nós trabalharemos conceitos de físico-química relacionados ao estudo das dispersões. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de dispersões, vamos falar um pouquinho a respeito do nosso objeto principal de estudo, que é o conteúdo referente a soluções. Tá? E vamos começar então agora a construir conceitos que a gente vai utilizar no decorrer do nosso ano. Então, pessoal, fica comigo para esse vídeo que eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre soluções. Bom, vocês já perceberam que no nosso mundo, que nos rodeia, do nosso dia a dia, a gente encontra várias substâncias que elas encontram-se misturadas umas com as outras, elas interagem entre si, para formar compostos que são de interesse e tal. Eu, por exemplo, agora gravando esse vídeo, me deu vontade, eu vou fazer peguei aqui meu copo de leite, vou fazer um achocolatado aqui para mim, só para eu poder, enquanto estou gravando, poder ir molhando a boca e tal. Mas veja o seguinte, pessoal, para a gente entender essa questão das misturas. O copo de leite, por exemplo, o líquido que está aqui dentro. O leite que está aqui dentro ele é formado por uma mistura de açúcares, gorduras, proteínas, aminoácidos, sais minerais, tem água aqui dentro, tá? Então, é uma mistura. É uma mistura de que tipo, tá? Olhando, para o conteúdo em si, macroscopicamente, você diria que seria uma mistura homogênea, mas não é. Se eu pegar um microscópio, por exemplo, não precisa ser muito potente, microscópio comum, eu já consigo visualizar algumas estruturas que se diferenciam dentro desse sistema. Então, primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês, o que é um sistema químico, tá? Um sistema químico é nada mais do que substâncias que interagem entre si. Então, quando eu apresentei o copo de leite para vocês, eu apresentei um sistema onde eu tenho água, gorduras, carboidratos, proteínas, interagindo entre si dentro, em uma porção limitada de matéria. Então, isso é um sistema. Bom, todo sistema ele é formado de duas maneiras. Ele pode ser um sistema que forma uma mistura homogênea ou um sistema que forma uma mistura heterogênea. Bom, nós vamos focar aqui nas misturas homogêneas. O leite não é um exemplo de mistura homogênea, mas só para a gente chegar a montar algumas considerações que são bastante importantes para nós, ok? Por exemplo, quando eu tenho o meu recipiente aqui, meu copo de leite, e eu vou preparar o achocolatado, então eu vou pegar aqui uma porção de achocolatado, ok? E vou colocar esse achocolatado aqui dentro. Então, a partir do momento que o achocolatado e o leite eles passam a interagir, eu estou formando uma mistura, tá? Então, esse ato, de colocar achocolatado no leite e tal, ele é bastante comum no dia a dia de todos nós. Ele serve como exemplo didático para nós, apesar de muitas vezes a gente erroneamente classificar isso aqui, fora dos padrões, mas ele serve como exemplo para nós então, ok? Bom, toda dispersão, pessoal, ela é formada por duas fases, tá? Uma fase é chamada de disperso e outra fase é chamada de dispersante. Então, vocês perceberam no momento que eu preparei meu achocolatado que eu coloquei uma pequena porção de achocolatado e um copo com leite. Então, como o achocolatado ele está em menor quantidade em relação ao total de solução produzida, o achocolatado ele se comporta como o disperso, tá? E como o leite, então se vocês olharem aqui do início do vídeo, do início do vídeo o leite estava branquinho, agora já está com uma coloração diferenciada. Então o que aconteceu? O leite ele recebeu as partículas do disperso, tá? O que é importante para nós. O leite está recebendo essas partículas de disperso. Ou seja, o leite ele é o que a gente chama de dispersante nesse caso. A gente pode usar outros exemplos bastante comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o vinagre que a gente usa para fazer salada, temperar salada e tal. É um exemplo de dispersão também. A maionese, que a gente passa no pão, vai fazer patê, também é um exemplo de dispersão. O spray que a gente vai passar, spray desodorante, ou mesmo perfume, é um exemplo de dispersão também. Então vejam que
as interações entre os compostos, né, as misturas, elas são bastante comuns no nosso dia a dia. Então, por conta disso, foi criado, né, dentro da química um campo para estudar essa situação. Então, saúde. Bom, as dispersões elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho das partículas que compõem, né, o nosso sistema. Então, por exemplo, o primeiro tipo de dispersão que a gente tem é chamado de suspensão. Então, a suspensão, as partículas, né, que compõem esse sistema, elas apresentam um diâmetro maior do que 1000 nanômetros. Tá? 1 nanômetro ele equivale a 10 na menos 6 metros. Ok? Então, essas partículas geralmente elas são observáveis, em muitos casos, a olho nu. Né? Um exemplo bem comum de suspensão que a gente tem é, por exemplo, a fumaça do escapamento, né, de caminhões a diesel, né, aqueles caminhões mais velhos, sai aquela fumaça preta bem densa e tal. Então, é um exemplo de suspensão. Okay? Outro exemplo de suspensão que a gente encontra comumente, né, nas farmácias é o leite de magnésio, que é utilizado como antiácido. Então, essa suspensão também ela apresenta partículas de diâmetro bastante elevado, né, acima de 1000 nanômetros. Outro exemplo de suspensão, né, que é bastante comercializado, são alguns defensivos agrícolas. Né? Vocês vão ver lá, quando você vai misturar, o material ele é bastante pastoso e tal, então você necessita de bastante agitação, né, para fazer a mistura. Uma característica bastante interessante das suspensões, pessoal. A suspensão, quando eu deixo ela em repouso, o tamanho das partículas, por ser muito grande, faz com que elas se acomodem no fundo do recipiente por conta da própria força da gravidade. Então, as suspensões têm essas características. Se eu, por exemplo, pegar um copo com leite de magnésio e apontar um laser para ele, o laser não consegue atravessar de um lado para o outro, porque as partículas são tão grandes que ela interrompe a passagem desse laser. Bom, o segundo tipo de dispersão que a gente tem são chamados de coloides ou dispersões coloidais. Os coloides, pessoal, eles são sistemas que apresentam partículas com diâmetro entre 1 e 1000 nanômetros, então ela está dentro desse intervalo, ok? Então o leite, né, que fiz o meu achocolatado, é um exemplo de coloide, tá? O nosso sangue também é um exemplo de coloide, tá? Então existem vários tipos, né, de coloides. Não cabe a nós aqui nesse momento estar falando de um por um, mas apenas para que vocês saibam, né? A maionese, né, que lá vocês fazem no fim de semana, aquele molho, né, da maionese que mistura leite e óleo, né, leite e azeite, é um exemplo de emulsão. A pedra pome é um exemplo de coloide, né? Temos vários exemplos aí que, né, podiam ser citados. Para vocês terem uma ideia, essa questão referente a coloides, pessoal, é um conteúdo tão amplo e tão profundo, tá, que a gente poderia fazer aí um curso só falando de coloides, tá? Então, quem aí vai fazer uma faculdade de farmácia, tecnologia de alimentos, engenharia química e tal, vai estudar coloides, né, aprofundadamente e tal, vai poder estar se inteirando, né, a respeito de todas essas informações. Aqui cabe apenas a gente inserir alguns conceitos. Bom, e a última classificação de dispersões que a gente tem são as soluções verdadeiras, tá? Ou simplesmente soluções. Tá? As soluções elas apresentam partículas menor do que 1 nanômetro, ok? Então isso é bastante importante. Menor do que 1 nanômetro, elas não são separadas por filtragem nem por centrifugação. Então, vamos dizer assim que a interação entre o disperso e o dispersante ela se dá de uma maneira tão íntima que fica difícil de separar elas. Bom, outra coisa, se eu passar um feixe de laser por uma solução verdadeira, esse feixe de laser vai atravessar sem sofrer desvio. Então, né, para a gente entender essa questão aí. Isso aqui tá bom, hein? As soluções, pessoal, né, diferente, né, das dispersões, elas recebem uma nomenclatura diferenciada, né, por conta do tratamento diferenciado que elas recebem. Então, as soluções, elas são formadas por soluto,
e por solvente. Então, o soluto comporta-se como disperso e o solvente comporta-se, né, como dispersante. Então, bom, eu posso classificar as soluções de acordo com por exemplo, a natureza do meu soluto. Então, existem algumas classificações que eu vou passá-las para vocês. Um exemplo, né? Então, é a solução iônica, onde o meu soluto é um soluto iônico. Então, por exemplo, se eu fizer usar o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, é um soluto iônico. O ácido clorídrico é um soluto iônico, porque quando eles se dissolvem em água, eles liberam íons. Então, eles, né, ou eles se ionizam, né, no caso dos ácidos, né, ou se dissociam no caso das bases e sais. Então, soluto iônico forma solução iônica e soluto molecular forma solução molecular. Então, um exemplo de soluto molecular, nós temos a glicose, a sacarose, temos o gás carbônico. Então, são solutos moleculares, então formam soluções moleculares. Então, a classificação de soluções quanto à natureza do soluto tem solução iônica e solução molecular, ok? Bom, eu também posso classificar minha solução de acordo com o estado físico que essa solução se encontra. Então, eu posso ter soluções gasosas, tá? A solução gasosa, como o nome já diz, tanto solvente quanto soluto são gases. Então, um exemplo mais comum que a gente utiliza é o próprio ar atmosférico, né? Ele é formado por vários gases, tal. Se eu for considerar nesse caso, né, o nitrogênio, como ele está em maior quantidade, ele seria o nosso solvente e os demais gases seriam o nosso soluto, né? Então, dentro dessa lógica que a gente está estudando. Eu posso ter soluções sólidas também. Então, no caso, tanto soluto quanto solvente são sólidos. O aço, bronze, tá? O latão são exemplos de soluções sólidas, né? Tanto soluto quanto solvente são sólidos. E nós temos as soluções líquidas, né? As soluções líquidas, elas podem ser formadas tanto por soluto e solvente líquidos, quanto por solvente líquido e soluto sólido ou gasoso. Então a gente tem que ter ter esses entendimentos. Então, a solução líquida, né, pode ser formada ou por... O solvente tem que ser líquido, mas o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso, ok? E um detalhe que é muito importante, pessoal. Solução é sempre uma mistura homogênea. Por exemplo, misturar água e óleo não forma uma solução, porque eu tenho duas fases, né, dentro do meu sistema, então não pode formar uma solução. Um conceito que a gente tem que ter muito bem fixado quando a gente estuda soluções é que o solvente ele consegue interagir com uma determinada quantidade limitada de soluto. As moléculas, né, as partículas que formam o meu solvente, tá, elas têm uma capacidade de interação com as partículas de soluto. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte: o solvente ele consegue interagir com uma determinada quantidade de soluto e o fator que interfere nessa interação é a temperatura. Então, sempre que eu for produzir uma solução, for medir alguns critérios dentro de uma análise, a temperatura é o primeiro parâmetro que eu tenho que levar em consideração. Bom, considerando que o solvente consegue interagir com uma determinada quantidade de soluto em uma dada temperatura, nós criamos agora um conceito chamado de solubilidade. Esse conceito me diz o quanto de soluto um solvente consegue, então, interagir no preparo de uma solução para formar uma solução dita saturada. Tá? Então deixem esse termo em mente que a gente vai falar dele com bastante calma aí. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês nesse primeiro momento seria isso. No nosso próximo vídeo sobre soluções, nós vamos falar a respeito dos tipos de solução que eu tenho em relação à solubilidade e vamos resolver alguns exercícios também para a gente fixar esses conceitos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal para estar ajudando o professor e espero vocês então na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais.